Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Quintas Automotivas, diretamente do YouTube aí do Centro de Treinamento Automotivo da Bosch. Eu sou o Renato Bourbon, instrutor técnico do Centro de Treinamento, e hoje eu vou trazer para vocês o tema aí que é relacionado à parte de medição de vazão de cilindro. Então se liga aí. Muito bem, vamos entender o que é esse teste de vazamento de cilindro. Quando a gente desconfia lá de problemas relacionados a uma falha do motor, esse motor falhando um dos cilindros, pode ser relacionado a problemas de uma válvula injetora, ou seja, um injetor de combustível, a uma bobina de ignição, a uma vela de ignição, ou também problemas mecânicos do próprio motor. E aí a gente vai lá com o nosso famoso relógio de medição de compressão, faz a medição de compressão do motor e constata que um dos cilindros tem uma compressão baixa. Quanto é tolerado como uma diferença máxima permissível aí de compressão entre os cilindros? No máximo 25% de diferença entre os cilindros. Então, sei lá, fui lá e medi um determinado cilindro. Encontrei 10 bar de pressão aqui no nosso manômetro. Fui para medir outro. No máximo, eu poderia encontrar uma diferença de 25%. Ou seja, o mínimo que ele deveria dar para mim de compressão seria 7,5 bar. Se eu medir 10, 7,5 bar, a diferença entre eles, 25%. Se eu tivesse um cilindro com 6 bar, por exemplo, já é muito mais que 25%, então eu tenho ali um cilindro com diferença. E isso vai gerar lá códigos específicos de problemas relacionados à combustão, como os nossos famosos aí P0300, legal? Quando eu faço a medição de compressão, eu estou avaliando que existe um problema de compressão naquele cilindro, mas eu não sei se o problema está numa válvula de admissão, com problema de vedação, se é uma válvula de escapamento com problema de vedação, aonde está. Aí eu sou obrigado a desmontar a cabeçote para saber e para descobrir que ali eu tenho um cilindro, por exemplo, com vazamento. Para isso que a gente usa um outro teste, que é o teste de vazamento de cilindros. No teste de vazamento de cilindros, eu utilizo uma ferramenta, onde essa ferramenta vai ter a capacidade de medir o percentual de vazamento nesse cilindro. Então, como eu faço o teste? Eu coloco o cilindro que eu quero medir, o pistão que eu quero medir, em ponto morto superior no tempo de compressão. Por que no tempo de compressão? Porque eu tenho aí a garantia que a minha válvula de admissão e de escapamento estão fechadas. E aí eu tenho uma câmara de combustão vedada, estanque. E eu vou injetar pressão de ar comprimido dentro desse cilindro. Então eu saco a vela de ignição e eu vou injetar lá. Como eu tenho uma ferramenta que vai medir o percentual de vazamento, 0% de vazamento, a câmara de combustão está estanque. Quanto maior o percentual que o manômetro me indica, que o relógio ponteiro me indicar, maior é o vazamento de cilindro. E isso eu vou fazer de cilindro em cilindro, com o objetivo de identificar qual o percentual máximo de vazamento. Bom, um motor novo, em boas condições, a gente pode ter diferentes percentuais de vazamento. Então a gente pode ter no motor novo lá, algo entre 2, 5% de vazamento é considerado normal, porque eu não consigo ter uma vedação de 100% numa câmara de combustão. Quanto mais vedada, melhor, é claro. Porém, não tem a garantia de ter 100%. O que eu não posso ter é uma diferença muito grande, pois isso gera um desbalanço aí de compressão no motor e provoca falhas de funcionamento, legal? A ferramenta, como eu disse, ela possibilita eu medir essa vazão, o quanto esse cilindro está vazando. Então vamos fazer o seguinte, vamos executar o teste no veículo que a gente tem aqui do nosso lado. Antes de executar um teste, algo bastante importante. Sempre eu vou fazer essa medida com o motor quente, porque tudo está aquecido. Cabeçote está aquecido, válvula, tudo está dilatado. Se eu faço isso com o motor frio, não é a condição normal de funcionamento do motor. O motor trabalha quente, então eu vou colocar o motor na condição quente. Então aqueço o motor, removo as velas de ignição e eu vou fazer o teste. Então vamos fazer o seguinte, vou me aproximar aqui do veículo, onde eu já tenho a minha ferramenta aqui devidamente montada na minha linha de ar comprimido. E aí eu vou aproximar dessa tela aqui para que vocês possam ver e vou falar para vocês ali, ó. Então aqui eu tenho um manômetro que mede a pressão de ar comprimido que está vindo aqui nessa mangueira azul. E aqui eu tenho o indicador, o relógio de percentual de vazamento. E aí eu vou ajustar aqui, ó,
de modo com que esse ponteiro de vazamento venha a marcar o quê? 0% aqui numa escala. Ó. Então eu vou levando ele, vai aumentando a minha pressão aqui, de modo que eu vou levar o meu ponteiro lá, ó, até a 0% de vazamento. Ou seja, da onde é esse 0? Não está saindo nada de pressão aqui, ó, ok? Então, chegou a 0. Se vocês observarem aqui a escala, de 0 a 25% ela está verde. Ou seja, bom, no máximo eu posso ter 25% de vazamento. De 25% a 100% já é ruim, ok? Então, da onde eu tirei o tal dos 25%? Daqui. A própria ferramenta já me ajuda a identificar quando está bom ou ruim. Legal? Então, eu levei a 0. Vou fazer um teste aqui para ver se a ferramenta está funcionando. Vou colocar uma chave de fenda aqui, ó, na saída. Então, eu vou empurrar aqui com essa chave de fenda. Deixa eu só posicionar melhor aqui, ó. Vou empurrar. Notem o que vai acontecer lá com o ponteiro, ó. Ele chegou em 100%. Por que chegou em 100%? Porque eu gerei um vazamento. Então, quando eu pegar aqui e eu introduzir aqui, ó, essa ferramenta no orifício aqui da vela, já deixei fora a vela e bobina do primeiro cilindro, quando eu introduzir essa ferramenta aqui, rosquear essa ferramenta, colocar essa mangueira no lugar, esse cilindro estando em ponto morto superior no tempo de compressão, se eu tenho um problema de vazamento numa válvula de emissão, válvula de escapamento, vai escapar ar e eu vou medir o percentual aqui no meu relógio. Então eu sei que existe um vazamento grande e eu posso identificar num outro momento da onde está vindo o vazamento, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou preparar aqui para a gente poder colocar a ferramenta e fazer a compressão, e fazer a pressão, perdão. Então vou deixar essa ferramenta um pouquinho aqui de lado, vou introduzir a minha ferramenta lá no orifício da vela, então eu vou rosquear. Lá embaixo ela tem um O-ring que garante a minha vedação, então não precisa apertar com ferramenta aqui nada, só de você encostar ele já vai vedar. E o que eu vou fazer? Eu preciso identificar quando esse cilindro está em ordem de compressão. Então eu vou movimentar o virabrequim e aqui eu posso ir tampando a minha mangueira até no momento que eu percebo que está saindo pressão. Quando começa a sair pressão, o que significa isso? Que o meu cilindro está na ordem de compressão. Então eu vou tentar movimentar com a mão aqui, ó. Olha lá, ó. Dá para escutar? Vou aproximar aqui do microfone, ó. Olha lá. Então já começou a sair pressão por aqui, ou seja, está na ordem de compressão. Vou sacar fora aqui a minha tubulação, a minha mangueira, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma haste, uma chave de fenda, o que for, e vou colocar lá no orifício da vela, ok? Mas eu não vou soltar lá. Vou tomar cuidado, né? Porque o pistão está subindo, se ele entorta, quebra essa ferramenta e me cai um pedaço lá. Então eu só vou apoiando aqui com a mão e eu vou movimentando o virabrequim. Vou girar o virabrequim lá em sentido horário, para que a gente perceba o pistão aí fazendo o quê? Ó? Subindo, 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 até chegar no ponto morto superior. Então tá lá, ó, tá colocado. Vou voltar agora a minha ferramenta no lugar, vou rosquear ela aqui. E aí a próxima etapa o que é? Eu vim com a ferramenta e colocar aqui, ó, eu engatar aqui. Só que qual que é o cuidado? Eu tenho um cilindro lá que está em compressão. Se o pistão não estiver certinho lá em cima, o que vai acontecer? Ele vai empurrar esse pistão para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha chave aqui, ó, vou deixar ela travando aqui o meu pistão, o meu virabrequim, na verdade, né? Vou deixar ela travando aqui numa posição que eu não corro o risco de movimentar o virabrequim, ok? E aí eu vou engatar aqui o manômetro, engatar a tubulação e vamos ver o que vai acontecer agora. Deixa eu achar uma posição aqui legal para a gente poder medir. Então vamos lá, ó. Então observem aqui, ó. Vocês podem observar em mais detalhes aqui nessa câmera. Quanto que chegou ali, ó? 0, afastou um pouquinho de 0 aqui. 2%, 3%, ou seja, está dentro da faixa verde. Isso está bom. Então se eu tenho aqui, por exemplo, 2%, 3%, está excelente para esse motor. Motor aquecido aqui, está ótimo, ok? Porém, existe um vazamento. A gente ajustou a 0 a ferramenta. Por onde está indo esse ar? Então,
vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho aqui 10%, 15%, 20%. Para onde está indo esse ar? Aí é o momento que eu tenho que fazer o quê? Deixo a ferramenta instalada e vou observar. Tiro aqui fora a tubulação do filtro de ar. Escuto lá no corpo borboleta. Tem algum vestígio de ar saindo? Eu escuto alguma coisa de ar ali? Psss. Se eu escuto, válvula de emissão com problema de vedação. Vou lá no tubo de escapamento. Vou lá no cano de escapamento. Percebo lá algum ruído ou ponho a mão, sinto um arzinho soprando por ali. Da onde vem? Válvula de escapamento com problema de vedação. Problemas de vedação do cabeçote, junta, queimada, trinca. Tiro aqui fora ó, a tubulação, a tampa, na verdade, do circuito de arrefecimento. Vejo bolhas de ar saindo por aqui. Problema de vazamento aí no circuito de arrefecimento. A compressão indo para o circuito de arrefecimento. Tiro fora quem também? Tiro aqui a tampa do óleo do motor. O ar sendo colocado e passando por anéis e chegando até onde? Chegando até lá o cárter, o reservatório do motor, ok? Posso tirar também a vareta aqui. Então, chego bem próximo aqui e observo. Por exemplo, eu estou escutando aqui que está vindo lá dos anéis, ok? Não sei se vocês vão conseguir escutar aí, ó. Vou chegar bem próximo aqui. Um ruído. De novo. Ok? Então você percebe que esses 3%, 2% estão vindo aqui por anéis, ok? Porque é natural, não vou ter 100% da vedação acontecendo aí na parte de anéis. Assim eu fiz para um cilindro. E aí a gente faz o mesmo procedimento em todos os cilindros, com um máximo de diferença entre eles de 25%. Claro, quanto menos diferença, melhor, ok? Isso garante uma boa estanqueidade do motor. Então, vejam, é um teste bastante simples e objetivo que vai permitir você determinar se o problema é cabeçote ou se o problema é cilindro, ok? Agora parou o amigo aí com funcionar o motor, vou aproximar aqui, ó. Dá para perceber aí? Deu? Pegou melhor, né? Então, me possibilita, por exemplo, fazer uma medição aqui, um diagnóstico mais assertivo. Se eu tenho um problema lá, com um vazamento de cilindro grande na parte do bloco, anéis, por exemplo, que está vindo aqui do respiro do cárter, cara, é motor. Eu tenho que arrancar o motor inteiro, retífica completa. É um diagnóstico para o meu cliente, é um orçamento para o meu cliente. Agora, se eu vejo que aqui está vazando na admissão, bom, vamos abrir o motor do senhor, mas é muito provável que seja um problema de cabeçote. Então, o orçamento já muda de figura, já muda a linha de raciocínio e diagnóstico mais assertivo que eu faço. Então, fica aí uma dica em relação ao teste de medição de vazão de cilindros, que é um teste complementar ao teste de compressão também. Legal? Gostou dessa informação? Se gostou, deixa seu like aí na descrição do vídeo também. Se inscreva no nosso canal, para a gente é importante também. Então, coloca aí nos comentários se você gostou, né, do vídeo. Para a gente sempre é importante, para a gente continuar alimentando vocês com boas informações e úteis para o diagnóstico no dia a dia. Legal? Outro detalhe também, se você ficou curioso aqui para saber como é que é o nosso centro de treinamento, quais são os cursos que a gente tem, entra aí no site que está na descrição do nosso vídeo, no nosso site do centro de treinamento, onde você vai descobrir vários cursos que são focados no diagnóstico aí da linha leve ou linha pesada, linha diesel também. Legal? A gente espera aqui. Um abraço, até breve.